Ninguém espera que aquele seja o último instante. É só mais uma curva, uma distração, um segundo, e de repente o som, o impacto, o silêncio. Mas e se eu te dissesse que, no exato momento em que a vida parece acabar, a alma desperta? Enquanto os olhos do corpo se fecham, outros olhos, mais profundos, se abrem, e ali começa uma das jornadas mais misteriosas e sagradas da existência humana. O que acontece com a alma nos primeiros segundos de um acidente fatal? Ela sente? Ela vê? Ela compreende que partiu? A resposta para essa pergunta não está apenas em doutrinas ou crenças. Ela vive no coração de milhares de relatos espirituais, visões e experiências reais que revelam um padrão silencioso e impressionante. Não importa a fé, o país ou a idade, todas essas almas parecem falar da mesma coisa. Neste vídeo, vamos atravessar juntos o limite entre o visível e o invisível. E talvez, ao final, você nunca mais enxergue a morte ou a vida da mesma forma. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder as próximas revelações. A cena se congela no exato momento em que o impacto acontece. Um ruído surdo, o estilhaçar do vidro, o som do metal retorcido. E depois, o vazio. Não há palavras, nem tempo, nem direção. Só o eco de algo que foi arrancado do mundo. Na beira da estrada, a imagem imóvel do corpo, cercado por poeira e caos. Mas algo ali já não pertence à matéria. A alma, como que puxada por uma força invisível, se vê solta, suspensa entre o que era e o que jamais voltará a ser. Ela paira, ainda tateando o ar como se buscasse reencontrar a respiração perdida. Mas os pulmões não mais respondem. Por um instante, tudo é silêncio. O tempo se curva, se dilata, se desfaz. E no meio do ruído ausente, a consciência desperta. A alma sabe que algo foi interrompido, mas ainda não compreende o que. Não há dor física, mas há um peso leve, uma vertigem espiritual. Como se a gravidade tivesse perdido sentido. O corpo lá embaixo, imóvel, já não a contém. E, no entanto, há uma estranha ligação que ainda não se rompeu. Um fio invisível que a mantém entre mundos. A luz do fim da tarde toca os destroços com uma beleza estranha. E nesse contraste começa a revelação. Porque aquele não foi só um acidente. Foi uma passagem. Mas quem está preparado para cruzar a fronteira sem aviso? Quem reconhece a eternidade quando ela se aproxima como um sussurro? O silêncio paira. A alma começa a ver, mas ainda não entende o que está vendo. Ela flutua, não por vontade própria, mas como quem foi desalojada de uma casa sem aviso. No instante em que o corpo colapsa, a alma se vê projetada para fora, não como num voo, mas como num desenraizamento súbito. Tudo ao redor parece igual, mas agora é como ver um mundo debaixo d'água. As cores continuam, mas têm outra espessura. Os sons ainda existem, mas soam como ecos de um lugar distante. E o próprio corpo está ali, mas ela não está mais dentro dele. O primeiro sentimento é confusão. Não há dor física, mas há um desconforto espiritual, como se ela estivesse com frio por dentro. Uma ausência de direção, como alguém que acorda sem saber onde está. Ela tenta tocar, mas não tem mãos. Tenta falar, mas não tem voz. Tenta respirar, mas já não precisa. E então vem o reconhecimento. Lento, inquietante, como uma memória que volta do fundo de um sonho. Ela se vê deitada, desfigurada, cercada por gritos e pessoas correndo. Sou eu, mas também não é mais. A identidade começa a se separar do corpo como se a carne fosse uma roupa abandonada. Uma roupa que foi útil, mas agora está rasgada. A sensação de leveza é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Ela sente tudo com mais intensidade, mesmo sem os sentidos comuns.
Não há mais olhos, mas há visão. Não há mais ouvidos, mas há percepção. Não há mais corpo, mas há presença. Essa primeira fase é como andar por um território desconhecido sem mapa. E o mais espantoso, ela ainda sente o tempo. Não o tempo dos relógios, mas o tempo interno, como se os segundos tivessem se esticado em minutos de contemplação. Algumas almas gritam, outras apenas observam. E há aquelas que se recusam a aceitar. O apego à carne é forte. Mesmo com o corpo dilacerado, ainda há um desejo de voltar. Como se fosse possível costurar o que se partiu. Mas o espírito começa a perceber que essa saída não tem volta. E que existe algo, alguém observando com ela. Uma presença que não fala, mas conforta. Não julga, mas espera. É aí que começa a clareza. A alma começa a lembrar de tudo o que foi esquecido. O mundo físico ainda está ali, mas já não a segura. Agora, ela percebe que está de pé num limiar. Atrás, o caos. Adiante, algo que ainda não tem nome. E você? Já se perguntou como seria reconhecer o próprio corpo e saber que já não pode voltar a ele? Ela não está sozinha. Ainda que não veja rostos, sente olhares. Não ouve palavras, mas percebe intenções. Ao redor, formas sutis se manifestam. Algumas são luzes suaves, como tochas silenciosas que pairam no espaço etéreo. Outras se revelam em contornos vagos de figuras humanas, mas desprovidas de peso. É o invisível se tornando visível. A alma, ainda atônita, começa a captar o que os olhos carnais jamais perceberam. Há seres ali, seres que não caminham, mas se movem como pensamentos. Alguns exalam paz, outros provocam inquietação. É como se o mundo espiritual tivesse fronteiras diferentes, onde a distância entre uma presença luminosa e uma presença sombria não é medida em metros, mas em vibração. E então, uma figura se destaca. Não fala, mas comunica. Não toca, mas envolve. É familiar e, ao mesmo tempo, completamente desconhecida. Um anjo, um protetor, um amigo de outras existências? Ela não sabe, mas sente que essa presença vela por ela, como quem aguarda com paciência o despertar de uma criança após um longo sono. O silêncio é total, mas não é um silêncio vazio. É denso, carregado de sentido, como se as palavras humanas fossem insuficientes para nomear o que ali acontece. Nesse silêncio, a alma compreende mais do que jamais compreendeu em vida. As intenções, os sentimentos, os desejos, tudo se revela com nitidez, como um espelho que reflete o invisível. Há algo de sagrado nesse momento, como se Deus estivesse por perto, mas não no trono distante de uma imagem, e sim dentro da própria percepção da alma. Ela se sente olhada por dentro, e esse olhar não acusa, esse olhar ama. Algumas almas reconhecem os que vêm recebê-las. Familiares já falecidos, amigos de infância, mães que partiram cedo. Outras encontram santos. Há relatos de quem viu São Miguel em meio aos destroços, com a espada em silêncio, apenas observando. Não há gritos celestiais, não há luzes cegantes. Só uma presença que fala sem palavras. Você não está só. A alma começa a compreender que há uma ordem, mesmo no aparente caos. Nada é por acaso, nem mesmo o acidente. A morte não é desordem, é passagem conduzida por mãos invisíveis. Mas nem todas as presenças ali são luminosas. Algumas pairam mais distantes, com olhares vazios, rostos ausentes de paz. São aqueles que resistiram, que se perderam em si mesmos. E a alma sente que ainda há escolhas a fazer. Como saber quem realmente se aproxima no invisível? E o que acontece se a alma escolhe seguir o que brilha, mas não ilumina? A estrada foi silenciada, as sirenes já se afastaram, o corpo foi recolhido, mas algo ali permanece. A alma hesita.
como quem precisa se despedir, mas ainda não sabe como. Não é medo da morte. É apego à vida. Ela olha para trás, para os filhos que não viu crescer, para as palavras que não disse, para o abraço que adiou. O vínculo não se desfaz com o último suspiro. Ele é tecido de amor, de culpa, de promessas. É isso que prende muitas almas aos lugares onde a vida foi cortada. Não por castigo, mas por desejo de permanecer. Algumas almas ficam porque sentem que não terminaram sua missão. Ajudar um filho, perdoar um irmão, consolar um coração partido. Elas acreditam que se puderem apenas mais um instante, talvez possam consertar o que deixaram incompleto. Outras não partem por raiva, revolta ou medo. Sentem-se injustiçadas, roubadas do tempo que achavam que ainda tinham, e se fecham. Recusam a luz, não por desconhecimento, mas porque ainda olham para trás com os olhos da carne. A alma, ao permanecer, começa a vagar entre mundos, presente, mas invisível. Observa as lágrimas dos que ficaram, escuta as preces, tenta sussurrar respostas, mas ninguém a ouve. O purgatório às vezes começa ali mesmo, no apego que impede a subida, porque nem todo sofrimento após a morte é imposto. Alguns são escolhidos pela alma que ainda não se entrega, e Deus respeita esse tempo. Ele não arrasta, ele espera, como um pai que deixa a porta aberta até que o filho decida voltar. Mas há um perigo nesse apego. Ficar tempo demais pode atrair outras presenças, sombras que se aproveitam da confusão espiritual, sugerindo atalhos, falsas promessas, vozes doces que desviam do caminho da luz. Por isso a igreja reza pelos mortos. Não é tradição vazia, é batalha real. Cada oração é como uma lâmpada acesa no escuro, um fio de luz que guia a alma para casa. Quando uma alma escolhe partir, ela não abandona, ela confia, entrega os vivos à misericórdia divina e a si mesma ao chamado do alto. Mas quando permanece, o mundo espiritual se torna neblina, nem viva, nem completamente partida, em espera. Quantas almas conhecemos que talvez ainda estejam esperando? E se entre elas estiver alguém que você amou? No relógio humano, o acidente durou segundos, mas na percepção da alma, o tempo se fragmenta. Há instantes que se estendem como séculos interiores. Há memórias que voltam inteiras, em um único lampejo. É como se o tempo tivesse perdido sua linha reta e agora pulsasse em círculos, espirais, reverberações silenciosas. Na dimensão espiritual, o tempo não obedece ao tic-tac. Ele se move conforme a consciência. Se a alma está em paz, os instantes fluem como águas calmas. Se está em confusão ou resistência, os segundos se tornam grilhões. O mesmo momento pode ser luz ou sombra, depende de quem o habita. Há almas que vivem uma eternidade nos primeiros minutos após o acidente. Revisitam cenas da infância, sentem de novo o calor das mãos da mãe, ouvem as risadas esquecidas do pai, percebem os detalhes de um dia comum que agora parece sagrado. O tempo interior se desdobra com uma precisão que assusta. E é nesse tempo dilatado que muitas fazem escolhas. Escolhem aceitar a partida, ou decidem resistir. Escolhem confiar no invisível, ou se agarram ao conhecido. O livro do Eclesiastes diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 3:1-2. Mas quando a alma cruza essa fronteira, descobre que o tempo de morrer é também o tempo de acordar. É por isso que o purgatório não tem relógio, porque não se mede em dias, mas em transformação. A alma ali não está sendo apenas purificada, está sendo ajustada ao tempo de Deus. E o tempo de Deus não apressa, ele lapida. Por isso, há quem fale de limbos, espaços onde a alma ainda não sobe, mas também não se perde. Ali, o tempo é espera, e a espera é misericórdia.
um intervalo entre o impacto e a eternidade, onde Deus pacientemente aguarda que a alma queira voltar para Ele. No céu, um dia é como 1000 anos. Na alma, um segundo pode conter toda a vida. É nesse paradoxo que se revela o mistério. A eternidade não começa depois. Ela começa no instante em que tudo termina. E você? Já sentiu que alguns segundos contêm mais verdade que anos inteiros? Será que a alma, fora do tempo, vê o que nós jamais conseguiríamos ver enquanto vivos? Ela observa. Não com os olhos da carne, mas com uma visão que penetra as camadas invisíveis do instante. Vê o corpo caído, sim, mas o que a fere é o que vê ao redor. Os gritos da filha. O desespero do marido tentando entender o que aconteceu. A mãe, em choque, chamando por um nome que já não responde. A alma sente tudo, mas já não sente como antes. Não há nervos, não há pele, mas há uma sensibilidade profunda, como se a dor dos outros vibrasse dentro dela. E ali, entre os restos do impacto, ela compreende o quanto era amada, compreende o quanto também feriu, e um arrependimento sereno começa a brotar. O vínculo com os vivos ainda está ativo, mais forte até do que quando o corpo respirava. Ela os vê de um ângulo novo. Percebe os sentimentos não ditos, os gestos de amor que antes ignorava, as lágrimas que escorrem de olhos que ela pensava frios. E então surge o desejo de consolar. Ela tenta, se aproxima, estende o que seriam suas mãos. Mas nada acontece, ninguém a escuta, ninguém a sente. Ela grita, mas é um grito sem som. A impotência espiritual é diferente da física. É uma dor feita de saudade imediata. A alma quer dizer, eu estou bem. Quer dizer, me perdoa. Quer dizer, não chora assim. Mas o tempo da palavra já passou. Agora, só resta o silêncio. Mesmo nesse silêncio, algo acontece. Ela percebe que alguns reagem de modo diferente. Um neto que reza, uma irmã que sussurra o nome de Jesus, uma amiga que, ao fechar os olhos, sente um arrepio, como se por um segundo a alma e a presença tivessem se tocado. A tradição da igreja sempre afirmou essa conexão, não apenas nos sacramentos, mas nos afetos consagrados pelo amor. A alma vê quando rezamos, e a oração, naquele instante, é como uma ponte de ouro entre dois mundos. É por isso que São Paulo escreveu: se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14:8. Mesmo morta, a alma ainda pertence. E se ainda pertence, ainda sente. Ela começa a compreender que não é sua presença que consola, mas a graça de Deus atuando por meio das orações dos vivos. E então ela começa a se afastar, não por rejeição, mas por entrega. Mas antes de partir, ela se pergunta: eles vão me esquecer ou vão continuar me alcançando pela fé? Não há tribunal, não há trono, não há acusações, há apenas ela e tudo o que foi. Não é um anjo que abre o livro, é a própria alma que vê, como se os anos estivessem gravados na luz. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento oculto, tudo emerge, não para condenar, mas para revelar. Não há como fugir. A alma se vê com os olhos de Deus, e essa visão não é castigo, é verdade. Uma verdade tão pura que corta como lâmina, mas cura como bálsamo. Ela lembra do bem que fez, dos abraços que salvou, dos conselhos que transformaram vidas. Mas também se depara com os silêncios que feriram, os orgulhos que afastaram, as mentiras que abafaram a própria luz interior. É o julgamento do amor. Não há números, não há méritos pesados. Só o eco do amor que ofereceu e o amor que negou. A alma vê o que poderia ter sido, não como punição, mas como clareza. Percebe os convites que ignorou, os sinais que Deus enviou e que ela descartou por pressa ou vaidade.
Essa revisão espiritual é tão nítida que ela sente as emoções como se fossem agora. A vergonha, a alegria, a nostalgia, mas, sobretudo, o arrependimento sincero. São João escreveu: se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3:20. E é isso que a alma entende. Deus não está ali para punir, está para revelar e amar, mesmo na revelação mais dura. O julgamento não é um evento, é um espelho. E diante dele, a alma não pode mentir. Ela vê se foi fiel à missão que recebeu antes de nascer. Vê se amou o suficiente. Seus atos ocultos pesam mais do que os públicos, os pensamentos mais do que as palavras. É nesse instante que muitos dizem: vi minha vida inteira passar diante dos olhos. E é verdade, só que os olhos são os de Deus. Ao fim desse julgamento interior, há um silêncio diferente. A alma não se sente condenada, mas convidada a escolher, a seguir, a reparar, porque esse espelho não apenas revela quem fomos, mas mostra quem ainda podemos nos tornar. Como a alma responde a esse espelho sagrado? Ela aceita o amor que cura ou se esconde da luz que revela? Então, a luz, ela não aparece com alarde, não invade, surge, como quem sempre esteve ali, mas esperava o momento certo para ser notada. É uma luz que não cega, ela acolhe, não vem de fora, ela brota, como se estivesse acesa dentro da alma desde o início. E nesse instante tudo muda. O medo se dissolve, o apego perde força, o que era importante já não importa tanto. A alma ouve, sem palavras, um chamado, mais antigo que sua própria memória. Uma voz que ela reconhece, mesmo sem jamais tê-la escutado na terra. E é aí que a escolha se apresenta: seguir ou permanecer. Não é uma decisão racional, é espiritual, profunda, feita de confiança, feita de entrega. Algumas almas seguem imediatamente, como se sempre tivessem sabido o caminho. Outras hesitam, olham para trás, pensam nos filhos, nos sonhos, nas promessas e perguntam a Deus: será que posso ficar mais um pouco? Mas a luz não força, ela espera, porque o amor verdadeiro nunca arrasta, ele convida. É nesse momento que a alma se lembra do que viu, do que foi, do que poderia ser, e compreende que atravessar a luz não é o fim, é retorno, é casa. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. João 14:2. Esse lugar é a luz, e ela não é genérica, ela é única para cada alma, feita à medida do amor que ela soube cultivar. Muitos descrevem essa luz como uma presença, outros como um abraço. Alguns sentem que entram nela, outros que são absorvidos por ela. Mas todos, sem exceção, falam de paz. Uma paz que não é ausência de dor, mas plenitude. Ao atravessar a luz, a alma não esquece os que deixou. Ela os carrega no coração espiritual e começa a interceder. Já não sofre, ela ora. E na eternidade começa uma missão nova. Mas, e aqueles que escolhem não seguir? O que os prende ainda agora, à sombra do mundo? Ainda que a luz chame, algumas almas permanecem. Não por queiras humanas, mas por nós que ficaram. Às vezes, o apego não é emocional, mas espiritual. A alma que hesita se prende àquilo que viveu. Há relatos em estradas desertas onde testemunhas falam de sombras que pairam sobre carros abandonados. Em acidentes noturnos, luzes que dançam sem fonte visível. Há quem reconheça figuras familiares flutuando, tentando guiar os perdidos. São registros que se repetem em culturas e eras diferentes. Cidades inteiras guardam histórias antigas de almas que ficaram após tragédias. Em alguns vilarejos católicos, réquiems continuam ecoando por dias, como se esperassem uma resposta do além.
Aquilo que chamamos de presença, muitas vezes é uma alma que tenta fechar ciclos. Pesquisadores espirituais narram casos de viúvos que sentiam perfumes conhecidos ou ouviam passos no corredor da casa. Pessoas que afirmam sentir uma brisa fria, mas acolhedora, no lugar exato onde o acidente aconteceu. São sinais sutis, mas insistentes. A igreja reconhece: a oração pelos defuntos abre caminhos. Não por medo, mas por esperança. É um auxílio concreto para aquelas almas que ainda não partiram. Há relatos de médiuns católicos que presenciaram uma alma agradecer a oração e, enfim, atravessar para a luz. Há também outros relatos: almas que relutam, presas a ressentimentos que ninguém mais leva em conta. Acusam injustiças que já morreram com o corpo. São almas que permanecem isoladas, frustradas e desorientadas. Algumas culturas chamam isso de tranca-rua, espírito inquieto, eco do último instante. E cada relato ressoa com um padrão: a alma que não aceita o fim, que busca revisitar o momento da morte, que deseja voltar para completar uma ação que não foi possível em vida. Essas almas vivem numa realidade paralela à normalidade dos vivos. Elas observam, tentam ajudar, mas não encontram escuta. Não raro, acabam adoecendo em silêncio, enquanto os vivos seguem com o mundo visível. No entanto, há casos de libertação. Histórias onde um sonho, uma oração, um gesto simples conduziram a alma à luz. Um homem que, em sonho, viu o pai falecido estendido ao lado da cama. Rezou o terço por ele. Dias depois, sua esposa sentiu um calor inexplicável e o marido partiu em paz. Essa tensão entre permanecer e partir demonstra que a morte súbita não encerra com o impacto. Ela se estende na consciência invisível, resgata vícios, perdões não concedidos, despedidas não feitas. Quantas vezes ignoramos um adeus? Quantas vezes deixamos promessas na ponta da língua? A alma que fica espera justamente por isso. Espera que o elo seja aberto e que o amor alivie o seu silêncio. E você, já sentiu que algo ficou sem dizer? Que uma partir não encerrou? E pede um gesto final? Não há aviso, não há despedida. A morte súbita chega como relâmpago em céu azul. E ainda assim, ela carrega algo que o tempo não pode dar. O espelho perfeito da alma no exato momento em que tudo se encerra. É como se Deus, em sua sabedoria eterna, permitisse que o instante final seja também o mais revelador. Não há máscaras, não há justificativas. Só o que é, e o que fomos diante do amor. Talvez por isso, os que partem assim deixam um rastro profundo. Nos que ficam, nasce um silêncio que não se preenche com explicações, mas com fé. A fé de que nada foi em vão. A fé de que mesmo a morte repentina está dentro da promessa de Deus. A alma, ao atravessar essa porta, não entra em um vazio. Ela entra na fidelidade divina. Um lugar onde tudo o que foi vivido e até o que não foi será acolhido, reordenado e transfigurado. Como disse São Paulo, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. É isso que nos espera, mesmo que não saibamos o dia, mesmo que a curva chegue sem sinal. A morte súbita é mistério, mas é também misericórdia, pois ela nos lembra que cada instante pode ser o último, e por isso, cada instante importa. O que fazemos agora com o tempo que nos resta, com os olhos que veem, com a voz que ainda pode pedir perdão ou dizer "eu te amo", isso será o que nossa alma levará quando também for chamada à luz. A eternidade começa no instante em que deixamos de fingir e abraçamos a verdade. Mesmo que seja tarde para o corpo, nunca é tarde para o espírito. Que essa revelação nos desperte, que a alma escute e que quando chegar a hora, o amor nos encontre prontos. Se esta mensagem tocou o seu coração,
Não deixe que ela se perca. Inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado. Ative o sininho para receber cada nova revelação e compartilhe este vídeo com quem você ama. Você pode ser a ponte que uma alma precisa entre o silêncio e a luz.